Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou falar sobre uma série brasileira que é A Cidade Invisível. E eu confesso que pela primeira vez eu tive uma boa impressão sobre algumas coisas produzidas aqui no Brasil. Vai ficar estranho, né? Porque nós temos várias outras situações, O Alto da Compadecida, que é um filme maravilhoso. Nós temos várias produções brasileiras que são muito boas. Só que eu estou pagando língua bastante e eu fico muito feliz com isso. Para quem não entende o termo pagar língua, significa que eu falei, entre aspas, mal de alguma coisa e a coisa está se provando ser muito boa. Antes da gente começar a falar sobre a série, eu quero acrescentar para vocês um avisozinho rápido. Aqui embaixo nós temos um link de um projeto, que é um curso, chama Primeiros Passos, de treinamento comportamental focado na superação do medo. Por verificar que muito daquilo que a gente não faz na vida, muito daquilo que a gente poderia trazer pra gente mesmo, de desenvolvimento, não é feito por causa do medo. Não é feito por não conhecermos as nossas habilidades, aquilo que acontece com a gente. E pensando nisso, foi desenvolvido os primeiros passos. Eu estou trazendo para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para vocês adquirirem o curso ou conhecerem um pouco mais sobre o trabalho. Ok, sem mais delongas, já falei que eu adoro essa frase, ela é muito interessante. Eu não lembro de qual youtuber eu literalmente copiei essa frase, porque ela é muito bacana. Eu não sei se é o Caco Cardasso do Caldeirão Furado, que é um cara incrível, conheço pessoalmente. Mas é um negócio muito legal, eu gosto. Mas ok, não vou me enrolar mais não. Hoje nós vamos falar sobre a série Cidade Invisível. Eu achei muito interessante o nome e confesso que eu fui um pouco desatento e eu realmente imaginei duas coisas. Na minha cabeça ela se dividiu para dois lados. Eu tava resolvendo umas coisas no celular e mandaram uma mensagem falando comigo: cara, você assistiu Cidade Invisível? Eu, não assisti, não conheço, desconheço. A pessoa falou assim: ah, uma série brasileira. Eu falei: já vem. Eu já diminuo as expectativas. É até uma defesa da minha parte. Aí o cara falou assim: nossa, com 2 minutos de série eu já tô adorando. Eu falei: eita, 2 minutos de série brasileira, já tô adorando? Adorando é uma palavra muito forte, né? Vamos assistir. Mas por quê? Porque na hora que falou Cidade Invisível, eu realmente imaginei duas coisas. Primeiro, uma cidade invisível, no sentido literal da palavra, e eu fiquei... E no segundo, eu imaginei alguma coisa no sentido de algo que acontece em uma cidade que ninguém vê. Aí quando eu cheguei pro Bruno e falei assim: não, mas e a sinopse? Ele não soube passar. Eu falei assim: caramba, Cidade Invisível, Brasil, não tem sinopse, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sei que nesse momento muitos de vocês vão estar me odiando, porque parece assim: nossa, é o brasileiro que odeia as coisas brasileiras. Não, é isso. Tanto que a dublagem brasileira ela é considerada uma das melhores do mundo. Eu conheço dubladores pessoalmente, o trabalho deles é incrível, eles são maravilhosos. Mas tem algumas coisas no Brasil que falta um cuidadozinho a mais. Eu acho que, em parte, o Brasil ele tem um pouco... é uma coisa meio histórica. Uma pausa para a história. É uma coisa meio histórica no seguinte sentido: nós produzimos muita coisa boa, mas manda para fora. Aqui não fica tanta coisa boa quanto deveria, mas nós somos excelentes em grandes trabalhos. Por exemplo, a animação que foi feita dos gênios, aqueles de branco do Matrix, que é uma coisa que provavelmente vocês são muito novos para poder lembrar, ou tem a minha idade e lembram. Foi feito por um brasileiro. Aquele esquilozinho do A Era do Gelo, ele foi feito por um brasileiro. E um dos melhores animes que eu já vi na minha existência, que ele é muito bom. Tá que ele passa uns assuntos meio polêmicos, assim, de maneira meio estranha. Tem uma relação entre irmãos que não são irmãos ali, ou são, que você fica um pouco confuso. Aquilo ali te assusta um pouquinho. Mas é interessante quando você entende o porquê da existência daquela relação, que é o anime No Game No Life. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas da existência. Principalmente quando você assiste No Game No Life 0 e entende um pouco da situação do No Game No Life. Ele foi feito por um brasileiro. Então a gente produz muita coisa boa, só que chega aqui no Brasil e a gente não vê. Um outro exemplo disso, o anime Wolf's Rain tem uma bossa nova cantada por uma brasileira no meio do nada, assim, pá, surge uma bossa nova. E é um anime falando sobre lobos, sobre Japão, com altas músicas diferenciadas e do nada chega uma música que no início parece um corta-clima, mas depois você entende o que é.
Por corta-clima, eu tô falando com vocês assim, você tá indo naquele clima assim, de ação, 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 pá, do nada uma piada. Aí você fica assim, quê? Isso é cortar o clima. Ok, a série ela gira em torno de alguns personagens, né? Do nada entra um policial. E eu vi pelo negócio que a série fala sobre o folclore brasileiro, que é extremamente riquíssimo e eu sou apaixonado pelo folclore brasileiro. Só que fala de um policial, eu falei assim, meu Deus, policial, tá investigando coisa, vai trazer o folclore por quê? O que vai acontecer? O cara vai brotar de frente com o Grupira? É. Exato. Então, assim, eu achei interessante, porque pegaram o folclore, trouxeram pro atual e misturaram as criaturas folclóricas com o nosso mundo. Aí você vê Harry Potter, Vikings, a série spin-off de Vikings que vai lançar agora, que é o Valhalla, várias séries falando sobre o folclore de várias culturas, por que não o nosso? Essa ideia começou, entre aspas, com Harry Potter quando vem pro Brasil. Vai ter que mostrar as criaturas do Brasil, vai ter que mostrar o nosso folclore. Aí, basicamente, os personagens da série são o Marco Pigossi, eu não sei se o nome dele é esse, como Eric, ele é um policial ambiental, e, ironicamente, eu assisti uma série que chama Thailanders, que fala sobre sereias, e eu vi uma pessoa que eu fiquei assim, gente, eu conheço esse cara de algum lugar, esse rosto me é familiar, quem é esse cara? E era o Marcos Pigossi, ele é um ator brasileiro que participou de Thailanders, que é uma série que fala sobre sereias, ironicamente, falando sobre folclore. Não necessariamente o nosso, porque sereia não é um folclore originário do Brasil, por assim dizer. Várias culturas têm a coisa da sereia. O originário ficou meio confuso essa fala, mas o que eu quero dizer para vocês é que sereia, a ideia do nome sereia, ela começou na Grécia, por causa da ilha de Siren, ou de Sirênia. Aí lá começou essa coisa, né, a cultura. Só que esse ser mitológico, ele foi sendo aderido por outras culturas, até chegar aqui no Brasil com a Iara. Aí vemos os seres dos mitológicos, né, do nosso folclore, que a gente tem esse nome bonito. Lá fora a gente fala mitológicos, aqui a gente fala folclore. Aí nós temos o Vitor Sparapani, ele tem um nome estranho, tipo, é difícil de pronunciar, como Manaus, que é o nosso boto cor-de-rosa. Nós temos a Alessandra Negrini como Inês, essa eu vou dar um pause aqui um bocadinho, depois eu falo o que ela faz na série. Temos a Jéssica Cores, Camila como Yara, perfeita atuação. Temos o Flávio Lago como Iberê, que é o nosso Curupira. O Wesley Guimarães como Isaac, Saci. A série foi dirigida pelo Carlos Saldanha, a autora é a Ludmila Naves. Os produtores são Beto Gauss, Marcelo Máximo, Francisco Civita, Caito Ortiz, Carlos Saldanha, que além de ser o diretor da série, é um dos produtores. Vamos às atuações, só pra gente não demorar muito, o vídeo não ficar muito grande pra vocês. A atuação do Eric é interessante. Mas a atuação do Eric, que eu falo assim, o personagem Eric é interessante. O fechamento dele ficou muito legal. A partir daqui a gente vai ter alguns spoilers só pra constar, então se você não assistiu a série, você para no minuto 8, eu estava tampando a luz, e não assiste o resto do vídeo não, tá? Porque daqui pra frente é só spoiler. Se você não se incomoda com spoilerzinho de leve, continua aqui com a gente. Eu gostei dele. Só que é aquele cara que coloca na cabeça assim, eu quero descobrir quem matou. A esposa dele morre. Aí ele tá assim, eu quero descobrir quem matou minha esposa, eu quero descobrir quem matou minha esposa, ele afasta da filha, ele não vê. Sabe aquela pessoa que do nada ele bota uma ideia na cabeça, fixa naquela ideia e vai correndo pra cima, e você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cara? E levando isso em consideração, é estranho, porque ele coloca uma coisa na cabeça, vai e afasta da filha, ele afasta da avó, ele afasta de todo mundo, ele começa a mentir. Então é uma pessoa que tem uma carga emocional muito grande. Só que a carga emocional dele me incomoda, porque eu fico assim, eu fico me imaginando na situação dele. Sei lá, eu sou policial, aí minha esposa morre num incêndio, eu tenho uma filha pequena e eu vou sumir, vou preocupar só com achar o criminoso e vou esquecer minha filha pequena, a criancinha que tá precisando de mim. Esse pensamento de é isso que eu quero, pronto, acabou, e eu não vejo em volta, me incomoda um pouquinho. Mas a atuação dele foi excelente. Eu vou pular a Alessandra Negrini, vamos para Jéssica Cores,
que a Camila fez a Yara. Confesso que teve um personagem que eu não achei na minha pesquisa o nome dele certinho, do autor, que faz o Tutu, que é um cara que vira um javali. Eu desconheço isso no nosso mito brasileiro. Eu não sei quem é a lenda do homem que vira javali. Esse eu não conheço. Eu não consegui pesquisar, eu não sei o nome, não apareceu como personagem onde eu pesquisei e eu fiquei muito assim, caramba, e agora? O que eu faço? Mas ok. A atriz que faz a Yara, ela não é fisicamente tão bonita. A mulher é maravilhosa, mas se comparar assim, ela deveria ser uma sereia. Você fica assim, não, ela não... Tá, ok. Temos atrizes mais bonitas. Mas uma coisa sobre a atuação da Jéssica Cores que eu fiquei assim maravilhado. Primeiro, ela é maravilhosa. Vamos combinar que a mulher é linda. Na cena dela cantando, eles colocaram um efeito na voz que até você apaixona com a voz dela. A voz dela começou a fazer aquele efeito de praticamente um 8D na sua cabeça que você fica assim, meu Deus, que coisa mais linda, apaixonei. Mas o interessante dela é que o olhar, a movimentação do corpo, o jeito dela hipnotizar as pessoas, você fica hipnotizado. Então, ela conseguiu fazer uma sereia, uma Yara maravilhosa, porque não foi só a beleza física dela, que era estonteante, mas a beleza do gesto, a linguagem do corpo dela foi uma coisa incrível. O Flávio Lago como Iberê, confesso que no início da série me deu uma certa angústia. Na hora que fala que ele é o Curupira, eu fiquei irritado. Fiquei assim, Curupira. Coisa horrível. Mas na hora que o Curupira se mostra Curupira, a atuação do Flávio Lago merece um Oscar. Ele dá uma dobrada de corpo e sai andando fazendo uns negócios assim, e dando uns gritos, que você fica, meu Deus, é o Curupira de verdade. Se o Curupira fosse um ser vivo, assim, aparecesse na minha frente, ele andaria assim. Agora uma coisa sobre o Curupira que me ficou estranho. Gente, quem estiver assistindo até agora, me faça o favor de comentar aqui embaixo, só pra a gente passar uma informação mais completa, né? Vocês complementarem a nossa informação. Mas até onde eu lembro, o Curupira, eles falam que ele tem o cabelo de fogo porque ele é ruivo. Não porque o cabelo dele pega fogo. E uma das coisas que, eu não lembro se é Boitatá, que é a serpente de fogo que protege as florestas de incêndio. Eu confesso que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, mas ela tá pegando fogo, como é que ela vai proteger contra incêndio? Mas aí minha mãe me deu uma mensagem legal, até que ela falou assim, pode ser porque ela absorva o fogo do incêndio pra ela. Eu fiquei, uou, não tinha pensado nisso. A atuação dele é muito bacana. No início me incomoda, porque é um personagem pesado, ele tá numa cadeira de rodas, ele não anda, e ele é um bêbado que saiu da floresta e você não faz a mínima ideia por quê, o que aconteceu. É só assim, eu fiz o meu trabalho, matei um caçador. Oh, novidade, o Curupira faz isso. Aí eu fiquei tímido, e fui pra cidade, e estou deprimido. Você fica assim, não, por quê? Mas a atuação é excelente. No início me incomoda, mas depois, show demais. O Wesley Guimarães como Isaac, que é o Saci, ele é incrível. O menino fez um Saci, é o Saci. Você imagina Saci ali. Aí nós temos como que ele se tornou o Saci. Ele era um escravo que cortou a própria perna para não morrer e ele caiu no meio de um bambuzal. Se você pegar pela a mitologia do Saci, o Saci... eles nascem num bambuzal. É bambuzal? Acho que é bambuzal mesmo. É bambuzal. Que eles vivem dentro de um bambuzal, aquela coisa toda. Eu achei muito interessante, porque ele tecnicamente morre no meio de um bambuzal. A Yara, que é a Camila Jéssica Cores, eu acho que é assim que pronuncia, ela foi uma mulher que morreu, que foi morta por alguém que ela amou, e foi jogado o corpo no oceano. Ela volta, conquista o cara e mata o cara. Então ela volta como Yara. O que eu achei meio bizarro, porque a Yara, ela é uma sereia de água doce. E ela se transformou na Yara no mar do Rio de Janeiro. E você fica assim, ué. Então tá. Mas a atuação ficou legal, aquela coisa dela. A Alessandra Negrini, ela é um personagem que eu deixei pra falar no final, porque no início você vira e fala assim, é a Cuca. Ponto. É a Cuca.
Porque ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa. Dentro do folclore nosso, é a Cuca. Simples. Aí ela começa, ela vai fazendo as coisas, vai desenvolvendo. A gente fica assim, meu Deus, e aí? Quem afinal de contas é ela? E você fica o tempo todo, é a Cuca. Simples. E era a Cuca. A Yara fala, ela é um espírito muito antigo, ela é a Cuca, você conseguiu lutar contra ela, como é que você fez aquilo com ela? É simples, o corpo do cara era fechado, a Cuca tentou invadir, corpo fechado, pau! Tchau, Cuca. É uma coisa que pra quem conhece a cultura brasileira, você chega a esse raciocínio muito rápido. O cara, que é o Marco, né, o Eric, ele tem umas perdas de memória meio estranha e você fica assim, então tá. Você sabe que tem um vilão. Aí o vilão da série é o Corpo Seco, que tecnicamente era uma pessoa tão ruim que o céu não o aceitou, por um motivo óbvio, nem o inferno. E a Terra o cuspiu de volta. Assim, nem a Terra que é ele. E por causa disso, né, um caçador que o Curupira matou, virou um corpo seco, aquela coisa toda, aquele rolê. E é uma possessão, na realidade, né? Ele invade o corpo de alguém. Ele não é o corpo seco em si, que é uma espécie de zumbi em decomposição atacando as pessoas. Eu confesso que eu senti falta de ser assim, não uma possessão demoníaca. Porque não é a ideia do folclore. A Alessandra Negrini como Cuca ficou perfeito, as informações sobre ela ficou muito boa, a atuação é incrível, a maneira de se mover, é tudo muito bom, a série é muito boa. O fechamento foi interessante, ficou aquele fechamento meio frio, mas é um frio assim, terminou de um jeito legal e puxou para a próxima temporada. Foi aquela pingo assim, uau, segunda temporada. Que com certeza vai ter. E vai ser estranho, porque eles vão ter que achar um novo vilão, porque o Corpo Seco agora já foi-se. Não tem muita conversa sobre ele. Agora, em contrapartida, uma coisa que pra mim forçou a amizade um pouquinho, é porque a Cuca é um jacaré, ela é um crocodilo. Ela não é uma borboleta. E foi representado como uma borboleta. Pesquisando eu descobri que foi a Alessandra Negrini que quis passar dessa maneira. Ficou perfeito, ficou muito legal. Mas eu acho que assim, poxa, uma série dirigida por um brasileiro, falando sobre o folclore brasileiro, que não respeita o folclore brasileiro, eu fiquei meio... Aí é onde aquela coisa de que eu sempre reclamo de séries brasileiras, de eu falar com vocês assim que, poxa, podia ter feito uma coisa melhor. Pô, podia ter respeitado mais. Podia ter tido pelo menos uma referência ao crocodilo, a Cuca como a imagem dela mesma. E a transformação da Inês em Cuca foi porque ela teve uma filha no meio da floresta, a filha dela morreu, filho ou filha, morreu ao nascer e ela morreu junto. Aí é como se a própria floresta, a própria natureza, na realidade, né? Você morreu na água, a água te traz de volta, você vira uma sereia. Você morreu na floresta, dependendo de como você morreu, você se torna uma outra criatura do folclore. O que é meio bizarro, porque, por exemplo, alguma dessas criaturas morreram. O Saci morreu, o Boto morre, o Saci morre, o Tutu, que é o bicho lá que vira o porco do mato, morre. E você fica assim, tá, ele morreu, ele volta porque o menino era humano antes de virar o Saci. Vai ter um novo Saci, vai ter o aparecimento de uma outra criatura do folclore, ou a partir do momento que morreu ali pro corpo seco, acabou? E é interessante, porque eles trataram o corpo seco de um jeito meio vampírico, porque ele coloca o olho branco, o bicho o olho branco, ele vai sugando a energia do bicho, o que faz parte de um pedaço do nosso folclore. Bem, sobre a série era isso que eu tinha para poder falar. A série ganha um 9 aí muito bacana, o 10 não vai porque algumas coisas me incomodaram. Eu achei que podia ter tido um cuidado um pouquinho maior com o nosso folclore. Uma série feita por brasileiros, com brasileiros atuando sobre o folclore brasileiro, podia trazer um pouquinho melhor, mas a série é excelente, ok? Curte, compartilha, se inscreve no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, algumas informações. Se puder me falar de onde que veio o Tutu, que é lá o porco do mato na série, eu fico muito agradecido. E é isso aí, tudo de bom pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!